Boa noite, meus irmãos e irmãs. Eu estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para que possamos a cada dia nos prepararmos mais e mais para a volta de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude para podermos vencer no dia mau. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu, por mais uma semana que já irá começar em breve. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis até a morte. Que possamos estarmos prontos para a sua volta. Nos ajude, nos prepare, nos fortaleça, nos anime, nos prepare cada vez mais. Que possamos estar na sua presença, na intimidade com o Senhor, a cada dia da nossa vida. Perdoa os nossos pecados e nos ajude. No nome de Jesus que te peço. Amém, Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe nesta noite, não é? O título do nosso estudo de hoje é Vencendo as Potestades. Vencendo as Potestades. Efésios 6, do 10 ao 18. Então, como podemos vencer o mal? Como podemos vencer o mal, né? Então, em Efésios 6, 18, nos diz assim, vou ler bem aqui, lendo devagarinho. Verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, o verso 10 nos diz para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Então, para vencermos as potestades, para vencermos o mal, é necessário que estejamos fortalecidos no Senhor e na força do poder dele. Para isso é necessário termos comunhão com o Senhor, estarmos no esconderijo do Altíssimo. Já dei um estudo aqui, mais de um estudo sobre isso, né? Na verdade, eu já falei sobre esse salmo, a intimidade com o Pai, eu relato esse salmo todinho, mas há poucos dias eu citei uns 3 versículos desse salmo. Então, o esconderijo do Altíssimo é a obediência a Deus. É quando você está na obediência a Deus. Quando você está na obediência a Deus, você está fortalecido no Senhor. Você está no poder do Senhor. Você está na força. Por quê? Porque o mal não pode lhe atingir. Mas se você não está na obediência ao Senhor, logo você já está derrotado. Por quê? Porque quando estamos no pecado, Satanás, ele nos domina. Então, por isso, o verso 10 nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nosso fortalecimento é no Senhor. E como é que nós nos fortalecemos no Senhor? Através da palavra dele, através do estudo, da leitura, do aprendizado da palavra do Senhor. E esta força vem mediante o entendimento e a obediência ao Senhor. Então, nós temos esse poder contra o mal. Então, o mal não nos resiste. Por quê? Porque estamos na obediência. E a Bíblia diz, se eu não me engano é em Tiago, sujeitai, submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando nós nos submetemos a Deus, significa que nós estamos na obediência. Nós estamos no esconderijo. Nós estamos na comunhão com Deus. Então, quando estamos assim, estamos fortalecidos. Então, nós temos
a força do Senhor. Nós estamos no poder do Senhor para mandar Satanás embora. E ele vai. Então, o verso 10 de Efésios 6 nos diz para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E só podemos fazer isto se estivermos em comunhão com Ele. E só podemos estar em comunhão com Ele quando estamos estudando, compreendendo, buscando o entendimento da palavra dele. Então, o verso 2 nos diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, revesti-vos de toda a armadura. Então, a segunda coisa, revesti de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo. Então, primeiro nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Depois, nos revestir de toda a armadura de Deus. Toda, sem faltar uma peça. Porque se faltar uma peça desta armadura, se faltar uma parte desta armadura, então nós estamos dando uma brecha para Satanás nos atingir. Então não podemos deixar de fora nenhuma peça desta armadura, se quisermos vencer Satanás, se quisermos vencer estes demônios, estes anjos caídos. Nos revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo. Satanás, ele não deixa de preparar armadilha para nós, para nos tirar do objetivo da nossa vida, que é estar em comunhão com Deus. Então, quando estamos em comunhão com Deus, Ele vai fazer tudo para nos tirar desta comunhão, desta obediência, desta presença de Deus, desta força em Deus, deste poder, deste fortalecimento. Preste atenção, meu irmão. Então, foi assim que aconteceu com Eva. Na hora que Eva deu ouvido a Satanás, na hora que ela olhou para aquele fruto, deu ouvido a Satanás, ela ficou afastada de Deus. A força dela foi embora. O poder foi embora. Por quê? Porque estava longe da comunhão com o Senhor. Estava se relacionando com outro ser maligno. Um ser maligno, não outro ser, mas o ser maligno. Então, Satanás, ele vai fazer tudo para atrair a nossa presença. Ele atraiu Eva com uma fruta. Então, nós temos que ter cuidado. E Paulo nos diz que para vencer essas potestades do mal, esses anjos caídos, nós temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do poder do Senhor, poder de Jesus. E é mediante a palavra de Deus, é mediante o conhecimento da palavra de Deus, é mediante a prática da palavra de Deus, é mediante a obediência à palavra de Deus que nos fortalecemos, nos fortalecemos em Deus, nós temos este poder contra o mal. Então, ele nos diz, na segunda coisa, revestir. O que é revestir? Então, Paulo nos diz que para ficarmos firmes contra as ciladas do maligno, devemos estar revestidos de toda a armadura. Então, devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus.
devemos estar usando todas as peças desta armadura. E o que é o revestimento, né? Então diz aqui no versículo 11, revestivos de toda a armadura. O que é esse revestimento? Então, Paulo nos diz aí, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra demônios, muito poderosos. Então, a nossa luta não é contra os seres humanos. A nossa luta são contra demônios, são contra principados, são contra dominadores. Então, devemos prestar atenção com quem estamos lutando. Nós não estamos lutando com qualquer pessoa. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é espiritual. E a nossa luta são contra malignos, são contra demônios poderosíssimos. E a morada deles não é na terra, a morada deles é nos ares. Então, a habitação deles é nos ares, e dos ares eles comandam aqui a terra. Então, nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, como é que iremos ficar firmes em Deus se não conhecemos a palavra? Então, ali na tentação de Jesus, Jesus ficou firme, porque ele usou a palavra, porque ele conhecia a palavra. Então, para ficarmos firmes na palavra de Deus, devemos conhecer a palavra de Deus, para sabermos quando Satanás está usando armadilhas para nos pegarmos. Porque às vezes uma palavrinha muda completamente o significado da palavra. Às vezes uma palavrinha, ele muda completamente o significado do versículo. Então devemos prestar atenção, porque Satanás também conhece a palavra de Deus. Então devemos ter muito cuidado. E é o sangue de Jesus que nós devemos clamar. E é no poder de Jesus Cristo que devemos estar sempre. Então devemos prestar bem atenção, porque nós estamos lutando contra demônios muito poderosos que ficam nos ares. E nos ares, nas alturas, comandando os que ficam aqui, porque na terra tem muitos demônios, né, com menos poderes do que esses que ficam nos ares, né? Então eles ficam usando também as pessoas que se deixam usar por ele, né? Então Paulo nos ensina que estamos lutando contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, eles estão usando, né, o mundo, as pessoas que não querem saber de Deus. Então, esses demônios são os principados e potestades. Nós estamos lutando contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, mundo de trevas. Essas trevas aí é pecado, meus irmãos, preste atenção. O diabo, ele quer que a gente ande no pecado, para que não possa ter o poder de Deus na nossa vida, porque o pecado é desobediência à palavra de Deus. E quando estamos na desobediência à palavra de Deus, estamos dando legalidade a Satanás na nossa vida. Então, nossa luta é contra esses demônios, essas potestades, esses dominadores, esses principados, lutando da nossa vida. Por isso é necessário estarmos revestidos da
a armadura de Deus para podermos vencer estes demônios, porque senão não venceremos. Então, estes demônios, eles atuam no mundo também, porque no mundo existem muitos outros tipos de demônios, e eles usam as pessoas que não querem obedecer a Deus. Mas não é contra essas pessoas que nós vamos lutar, mas contra aqueles que estão usando estas pessoas. Então, no mundo de trevas, mundo de pecado, mundo sem lei, é o que nós estamos vivendo hoje. Um mundo sem lei. As pessoas não respeitam mais as leis. E quando não há respeito às leis, vira-se bagunça. Então, o mundo guiado por Satanás é um mundo sem lei, sem ordem, sem obediência à palavra de Deus. Mundo de mentira e injustiça, mundo onde vale tudo para alcançar o seu objetivo, sem se importar com as outras pessoas. Jesus, ele nos manda amar o próximo como a nós mesmos, mas Satanás, ele não ama ninguém. E os que são guiados por ele também não amam ninguém. Então, estes demônios são os principados, potestades, dominadores deste mundo. Então, primeira classe, principados. E o que são esses principados? É uma hierarquia na criação dos anjos. Eles são muito poderosos entre os anjos. Então, essa classe de anjos, os principados, eles são poderosos. Mas existe os anjos caídos e os anjos que se mantiveram fiéis a Deus, né? Então, essa classe de principados, muitos se mantiveram fiéis, santos, perfeitos, como Deus os fizeram. O fizeram, né? Mas muitos se corromperam e estes são poderosos. E em João, aqui em João 14, capítulo 14, versículo 30, nos diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então, Satanás, ele é um príncipe. Ele é um príncipe. Então, ele tem, a hierarquia dele é de príncipe. Ele é muito poderoso. Então, ele é o príncipe deste mundo. Ele governa este mundo. Ele tem esse principado, né? Então, segunda classe de demônios, potestades. Qualidade que condiz, qualidade ou condição de quem manda. Então, as potestades, eles mandam, eles gostam de mandar, eles gostam de dominar, né? Os outros, tanto faz ser anjos como pessoas, né? Eles gostam de dominar, que diz assim: qualidade ou condição de quem manda, de quem exerce domínio sobre algo, potência, força, poder. Então, estes demônios, estas potestades, ele exerce domínio, poder, força sobre algo ou sobre alguém. Sobre indivíduo cujo poder e riqueza o tornam soberano de uma nação. Então, essas potestades, eles atuam nos governos. Então, eles exercem riquezas, através dessas riquezas, eles se tornam poderosos e poderosos nas nações e passam a dominar, né, nessas nações. Então, prestemos atenção no nosso mundo hoje. Qual é a nação
que está se sobressaindo sobre as outras, que essas potestades estão dominando. Qual é a nação que está sendo dominada por estas potestades e que estão tentando dominar todo o mundo? Então, nós devemos prestar atenção que o mundo hoje está vivendo sobre os principados, sobre as potestades, e estas potestades, elas governam sobre as nações, os governos, e eles exercem o quê? Riquezas, o tornando soberano de uma nação. Através das riquezas, eles passam a governar. Então, quando um político se candidata, né, a presidente ou a ministro ou a qualquer outra coisa em uma nação, então se ele tiver a capacidade de governar, né, de enriquecer mais e mais aquela nação, então ele vai tomando este governo. Então essas potestades, eles usam essas pessoas. Então, essas pessoas maus, né, mas que querem subjugar as pessoas, porque aqueles que são governados por Jesus, aqueles que recebem de Jesus o governo, estas pessoas, elas não são dominadoras. Esse tipo de pessoas, eles olham para os mais pobres, eles querem ajudar, mas os que são governados por essas potestades do mal, né? Então, esses anjos caídos levam essas pessoas a adquirirem riquezas para essas nações, para poder, através dessas pessoas, dominar a nação, oprimir os moradores destas nações para poder ficar debaixo deste governo, né? Então, nós estamos vendo nos nossos dias uma nação com este tipo de demônios sobre ela. Está oprimindo não só o povo desta nação, mas quer oprimir o povo de todas as outras nações, né? Então, potestades, os anjos que fazem parte da sexta hierarquia, né, dos anjos. Então, eles são muito poderosos. Então, aqui Paulo também fala nos dominadores. Algo ou alguém que tem aspecto autoritário, que tende a dominar. São seres demoníacos de alta patente na hierarquia dos anjos que habitam nas regiões celestes. Então, esses dominadores, eles são um tipo de demônios autoritário. Então, nós estamos aqui na nossa nação vivendo sobre o domínio deste tipo de demônios, os autoritários, né? Os demônios dominadores. Então, eles querem dominar, seja de que jeito for. Então, ele usa pessoas que estão ao dispor dele, pessoas que querem, né, ser usadas por eles para dominar as pessoas. No nosso caso, a nossa nação, e nós temos visto isso. Então, na nossa nação, esse tipo de demônio, na verdade, esses tipos de demônios estão agindo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, nós sabemos que quando o anjo querubim da guarda pecou por se achar mais lindo e poderoso e quis o lugar de Deus no céu, então ele elaborou um plano que foi enganar os outros anjos de todas as hierarquias, né, para tirar Deus do seu reino. Então, muitos anjos seguiram a mentira de Satanás, né? E
estas três classes, né, seguiram e são muito poderosos. São muito poderosos. Então, a criatura, que são os anjos, né, querendo o lugar do Criador. Ainda hoje, né, os homens lutam para serem iguais ao Criador. E foi isso que Satanás disse para a mulher: tu será igual a Deus. Tu vai saber o que é bom, o que é ruim. Então, a criatura querendo ser maior, ser mais poderoso, querendo o lugar do Criador. Então, Satanás é isso. São esses demônios, né? Os principados, as potestades e os dominadores que estão nos nossos dias com mais força. E nós estamos lutando com esses tipos de demônios. Então, esses demônios são muito poderosos. E nós, como Paulo disse aqui em Efésios, só podemos resistir a eles. Primeiro, nós estando fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, certo? Então, mesmo ele fez com a mulher, né? Então, lá no Éden, ele fez do mesmo jeito que ele fez no céu com os anjos. Ele fez com a mulher, fez com o homem, dominou, passou a dominar toda a criação, todos os homens, né? Assim como uma terça parte dos anjos no céu caiu na mentira do diabo, né? Assim também foi a mulher, né? E o homem veio junto. Então, mas ele nunca desiste, porque quando Jesus veio à Terra, Jesus ele venceu, né, a Satanás. E Jesus nos deu, ele nos deu a liberdade para escolhermos permanecer sobre o jugo do diabo ou para vir para a libertação dele, Jesus. Mas muitas pessoas, eles preferem estar no jugo do diabo, não querem ser libertos. Mas quem prefere Jesus, então vem para Jesus, mas é preciso que tenha esta luta. Porque Satanás, mesmo já sendo derrotado, ele ainda não se considera derrotado. Ele luta direto para tirar aqueles que já escolheram Jesus, para tirar essas pessoas da presença de Deus. E é por isso que devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Então, aqui no Brasil, a igreja está lutando com estes três tipos de anjos caídos, ou três tipos de classes de anjos, né? E o que está bem claro para nós são os dominadores e as potestades, né? Que eles querem dominar a nação e também, né? Dominar a nação e também ter este governo em suas mãos. Os dominadores são os que mais estão atuando no Brasil, através de uma pessoa, né, que nós já sabemos quem é, e de várias pessoas também, de outras. Mas o que está mais em evidência é uma pessoa, né? Então, ele está dominando através de um ministério, de um órgão do país. Então, esses demônios estão usando esta pessoa para dominar a nação, para oprimir o povo. E nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Mas primeiro devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do poder de Jesus. E quem vai nos fortalecer no Senhor é a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra, é o estudo da palavra, é a intimidade com esta palavra, porque quando você tem intimidade com a palavra de Deus, você está tendo intimidade com Deus, você está se fortalecendo no Senhor, você está tendo força em Deus, e o poder da palavra afasta. Nós repreendemos
estes demônios, eles não podem nos resistir se estamos revestidos com a armadura de Deus. Entendeu, meus irmãos? Jesus está usando o sistema para cumprir a sua palavra. Então, muitas vezes a gente fica desanimado, né? Com tantas injustiças, com tantas coisas ruins. Mas Deus, mesmo assim, Ele usa o sistema. Mas por que esses demônios estão tendo tanta força nos nossos dias? Porque o povo de Deus deixou de se fortalecer no Senhor. Porque o povo de Deus está buscando outras coisas no mundo, o interesse mudou. Então o interesse da igreja de Cristo não está sendo mais Jesus Cristo. Então não está fortalecido, não estão buscando a palavra de Deus como deveria. Então nós temos que voltar a nossa vida para a palavra de Deus, para a intimidade com a palavra, ouvir a voz de Deus através da palavra, buscar esta força, este poder da palavra na nossa vida. Muitas pessoas não conhecem nem os livros da Bíblia. Então, meus irmãos, sem a palavra de Deus, nós não temos forças para vencer o maligno, para vencer os demônios. Aqui em 1 Tessalonicenses nos diz, eu já li várias vezes, mas eu vou só repetir. 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7 nos diz, eu vou ler lá para ficar mais claro. Então, em Tessalonicenses, aí nos diz que, diz assim, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quem está detendo o anticristo de aparecer é a igreja. E eu vejo nestas manifestações aí nas ruas a trava para o sistema não avançar muito. Meus irmãos, nós estamos quase no finalzinho da igreja nesta terra. Mas Deus ainda quer acordar muita gente. Deus quer que muitas pessoas venham para Ele. Jesus, ele está dando a oportunidade de você acordar e deixar de buscar somente as coisas deste mundo. Nós não fomos chamados para viver eternamente nesta terra sem a santificação, sem a transformação, sem a mudança, porque Jesus vai vir com a igreja, depois que ele levar a igreja, para governar 1000 anos. Depois desses 1000 anos, nós não vamos estar mais nessa terra, nós vamos para o céu definitivamente. Então, nós temos que entender, os nossos dias nesta terra já está contado. Mas eu vejo nestes movimentos que está tendo no Brasil, essa trava. Através disso, o sistema travou mais uma vez. Então, é o que o apóstolo Paulo diz aqui, versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quem está detendo o anticristo de aparecer é a igreja. A igreja está lutando, os filhos de Deus não são covardes, nós somos corajosos. Deus, ele não quer covarde na obra dele, os covardes não entrarão no céu. A Bíblia diz lá em Apocalipse, fora ficarão os covardes, não estou lembrado bem isso em Apocalipse, mas eu acho que é. Ficarão os covardes, ficarão os feiticeiros, ficarão e diz lá montes, então os covardes estão no meio. O povo de Deus não é covarde, nós estamos enfrentando, orando, jejuando, e buscando a direção de Deus e reivindicando. E Deus está dando à igreja dele mais esta oportunidade.
Mas com estes movimentos, logo vai vir o quê? A perseguição. Mateus 24, do 9 ao 13. Vai vir a perseguição, meus irmãos. Para quê? Para que a igreja seja esbranquecida. As suas vestes, as suas obras, a sua vida, a sua santidade, você seja afastado, que você se arrependa dos seus pecados e abandone esses pecados. Isto se chama santificação, isto se chama roupas, obras brancas, santas. Então nós devemos prestar atenção como está a nossa vida. Então, no Apocalipse 6:2, vou ler bem aqui, Apocalipse 6:2, o que vai acontecer com esse sistema? Eu já dei estudo sobre isso, mas vou ler mais uma vez aqui, Apocalipse 6, versículo 2, só o finalzinho. Diz assim: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então eu já disse que esse cavalo branco aqui não é o anticristo, como muitos dizem. Esse cavalo branco aqui é o sistema do anticristo em ação. E Jesus, que foi quem abriu os selos, que eu digo que todos já foram abertos, porque quando o selo é aberto, ele não é, como é que diz, terminado, não, ele continua agindo. Então, esse selo aqui foi aberto, isso são as pestes, a peste de 2020. Então, quando Jesus abre este selo, ele também dá ao sistema, ele dá ao sistema a autoridade para que ele haja, para que ele venha a ser colocado em ação. Por isso ele diz, e ele saiu vencendo e para vencer. Então o sistema do anticristo não vai parar até a volta de Jesus. Não vai parar, ele não vai parar. Só vai parar no capítulo 19 do Apocalipse, que vai ser com a volta de Jesus. Então tudo que está no Apocalipse tem que se cumprir. E nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser perseguidos. Por que nós iremos ser perseguidos? Porque Jesus está limpando as nossas vestes. Porque Jesus está santificando a sua igreja. E é só no meio de perseguições, de problemas, de dificuldades que a gente se achega mais a Deus. Então é isto que está acontecendo. Então estes protestos que está vindo, estes coisas que está acontecendo no Brasil, esta trava. E o sistema está se irritando com a igreja de Jesus. Eles vão vir com força para cima de nós. E Mateus 24, do 9 ao 13 vai se cumprir. Já está se cumprindo. Então a igreja precisa se preparar para este momento. Porque este momento está chegando. Então, quando o anticristo aparecer, a igreja já tem sido tirada da terra. Por quê? Porque diz que ele só vai aparecer quando quem está impedindo ele de aparecer for retirado. Então a igreja vai ser retirada da terra. A igreja de Jesus deve fazer o que Paulo nos manda fazer em Efésios 6, do 10 ao 18, para resistir, para vencer, né, estas potestades, estes principados, estes dominadores, esses demônios poderosos. Então, porque se não fizer, não suportará a perseguição, que será grande. Então Satanás, ele vai vir com muita força, meus irmãos. Eles são demônios poderosos, são demônios dominadores, são potestades que querem dominar a nação, querem dominar a vida da pessoa, eles querem governar
a nossa vida, querem governar a nossa nação, eles querem dominar a nossa vida. São principados que estão ali como autoridade máxima. Então devemos prestar atenção, que Paulo ele nos diz em Efésios 6, do 10 ao 18, que nós temos esta armadura para poder vencer estes demônios poderosos. Então, Efésios 6:13 nos diz assim, Paulo nos diz assim, Efésios 6:13. Efésios 6:13 diz assim. Paulo nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Preste atenção o que é que Paulo nos diz. Paulo nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Então, para vencer todo o mal, precisamos estar vestidos com toda a armadura. Quer dizer, não pode faltar nenhuma peça da armadura. Então, Paulo nos manda tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Nós estamos vivendo em dias maus. E cada dia esses dias vão piorar a maldade, principalmente contra o povo de Deus. Então, depois de vencer tudo, de vencer todos esses demônios, permanecer inabalável. Já entenderam, meus irmãos? Mas temos que estar com todas as peças da armadura. Não pode faltar nenhuma peça. Se faltar uma peça da armadura, nós estamos dando brechas para Satanás. Então, qual é a primeira peça? Então, versículo 14, ele diz assim: estai, pois, firmes. Estai, pois, firmes. Firmeza, tem que estar firme na palavra de Deus, firme. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui tem duas peças, né? Tem duas peças. Então, a verdade. Primeira peça, a verdade. A verdade. O verdadeiro Filho de Deus não deve mentir nem de brincadeira, pois o pai da mentira é o diabo. Jesus mesmo diz em João 8:44. Então, não devemos nem brincar falando mentira. Então, cingir-se com a verdade é o mesmo que estar rodeado, cercado desta verdade. Não podemos dar brecha para Satanás. A verdade. Não devemos dar brecha, porque se deixarmos a verdade, começarmos a falar mentira, então estaremos fazendo exatamente o que o diabo quer. Então, a primeira peça é a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus diz em João 8:32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você conhecer a verdade, que é Jesus, então você vai ser liberto. Então, a primeira peça, a verdade. A segunda peça, a justiça. Devemos ser justos, meus irmãos. E essa justiça deve começar na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos,
com os nossos parentes, com os irmãos da igreja, com os nossos vizinhos. Nós devemos ser justos. Não devemos favorecer ninguém se eles não estiverem corretos. No nosso Brasil, a injustiça impera, a mentira impera. E muitos cristãos vivem na mentira e na injustiça. Se eu sou injusto, se eu sou mentiroso, eu já perdi para Satanás. Satanás já me venceu. Preste atenção. Aqui são duas peças. Não pode faltar na armadura. Nós não podemos deixar de vestir essas duas peças da armadura. A verdade e a justiça. Por quê? Porque se deixarmos de usar estas duas peças, então nós já somos derrotados. Porque já estamos fazendo o que Satanás quer. Então o que o Satanás quer é que a gente ande mentindo. E que a gente seja injusto como ele é. Então o versículo 14 nos diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então você tem que cingir, é como se tivesse rodeado com a verdade e vestido com a justiça. Então não pode faltar essas duas peças da armadura de Deus na nossa vida. Então, vestindo-vos significa se cobrir com a justiça. É como se você estivesse vestindo uma roupa, não é? Você está coberto, você está protegido. Você tem que ser justo. Então, nos nossos dias, isso está sendo muito difícil, né? O Brasil vive uma injustiça. No Brasil, vivemos em mentiras. Então, devemos ter cuidado. A terceira peça, versículo 15, nos diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, a terceira peça da armadura, a preparação do evangelho da paz. Então, você precisa estar preparado com a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus. Esse calçar aí significa estar preparado. Estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Jesus venceu Satanás porque Jesus conhecia a palavra de Deus. Muitas pessoas estão caindo nas mentiras do diabo porque não conhecem a palavra de Deus. Este ano de política, de eleição, eu vi e vejo ainda muitas pessoas caindo na mentira de Satanás porque não conhecem a Bíblia. E o que usam? Usam textos isolados para dizerem que estão corretos. Meus irmãos, se você não estiver vestido com todas as peças da armadura, você não vai resistir a estas potestades, esses dominadores, estes principados, são demônios poderosos. Precisamos estar vestidos, nós precisamos estar vestidos com toda a armadura de Deus. Se não conhecer a palavra de Deus, não vencerá a mentira do diabo. E é por isso que muitos estão caindo no engano do diabo, por falta do conhecimento da palavra de Deus. Em Oséias 6, do 4, 6, Oséias 4, 6, Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Se você conhece a palavra de Deus, se você está calçado com a palavra de Deus, então você não será enganado, meus irmãos. Preste atenção, conheça a palavra de Deus. O problema é que os crentes de hoje não querem estudar a palavra de Deus em profundidade.
não conhece a palavra e são presas fáceis para Satanás. Quarta peça, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo da fé, nós devemos ter esta fé firme na palavra de Jesus. Então, se eu não conheço a palavra de Jesus, Satanás me engana com facilidade. Então, eu deixo de crer, de ter fé, porque não conheço. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que ler. Quando eu leio, eu estou escutando. E quando eu escuto, eu passo a entender, porque o Espírito Santo vai nos dando o entendimento. Mas se eu não conheço, se eu não estudo, como é que eu vou ficar firme? Como é que eu vou crer? Porque eu não estou conhecendo. Satanás, com facilidade, lhe engana. Sem a fé que é representada por um escudo, não poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é que destrói as mentiras de Satanás. Porque o diabo ele joga uma mentira na nossa mente ou usa alguém para dizer alguma mentira, imediatamente, na palavra de Deus, nós lembramos da palavra de Deus e aquilo é desfeito. Foi exatamente o que Jesus fez na tentação. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O diabo ele não faz nada para ninguém. Ele lhe oferece, mas ele quer que você faça. Ele queria que Jesus transformasse as pedras em pães. E Jesus usou a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Satanás, ele muitas vezes usa, como tem usado nesses dias aqui no Brasil, usa a palavra de Deus para ali enganar. Eu tenho visto tantas pessoas enganadas. Então, é por isso que você precisa das sandálias, que significa o conhecimento da palavra de Deus. Efésios 6:15. Lembre, temos que usar todas as peças da armadura de Deus. Não pode faltar nenhuma. Quinta peça, a salvação. A salvação. Então vamos ver aqui. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação. Então você tem que ter esta fé convicta na palavra de Deus. Você tem que ter essa fé convicta que você é salvo porque você crê. Você tem fé na palavra de Jesus. E a palavra de Jesus diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, a salvação representada pelo capacete significa a sua fé convicta na palavra de Jesus, que nos afirma que em Jesus somos salvos. É Atos 4:12. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus em nossa mente, em nosso entendimento. Por isso, o capacete representa proteção da nossa fé na palavra de Jesus. E a espada representa o Espírito Santo de Deus trazendo para a nossa mente este entendimento da sua palavra.
para vencermos as mentiras de Satanás. Então precisamos da fé convicta desta salvação. O diabo ele vai fazer tudo para botar dúvida se você é salvo ou não. E você tem que usar a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então, se você crê em Jesus, verdadeiramente você é salvo. O diabo quer tirar esta certeza. Então, você tem que usar o capacete, que é a certeza da salvação através da palavra de Deus, que é o Espírito Santo, que representa a espada. A espada é a palavra. Então, ele nos dá este entendimento da palavra e nós temos que usar com fé, crendo verdadeiramente nesta palavra. Sem o conhecimento da palavra de Deus, será difícil você distinguir entre a verdade de Jesus e a mentira do diabo. Por isso, use imediatamente a sandália, que é a preparação do evangelho da paz. Então, quando Satanás jogar dúvida na sua mente, use a palavra. Você tem que estar preparado com essa palavra, você tem que ter conhecimento desta palavra. Em Efésios 6,18 nos diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Então, nós devemos o quê? Vestir cada uma dessas peças orando. Senhor, me ajude a crer. Senhor, me dê entendimento da tua palavra. Senhor, me ajude a permanecer firme. Me ajude, Senhor. Então, vai usando cada uma dessas peças em oração, orando. Porque sem oração nós não podemos resistir. Temos que usar cada uma dessas peças orando, clamando a Deus. Senhor, eu preciso de entendimento da tua palavra. Eu preciso do Senhor para me ajudar a usar cada uma dessas peças. Então, Efésios 6,18 nos manda usar todas estas peças da armadura com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ajude, e vigiando, e perseverando, e suplicando por todos os santos. Então, nós temos que orar com súplicas, temos que orar no Espírito, temos que vigiar, porque o diabo ele não desiste. E estas potestades, estes dominadores, principados, eles estão nas regiões celestes e atacando, e tentando, e querendo destruir a nossa comunhão com Deus. Então devemos prestar atenção e fazer tudo que Paulo nos mandou, não é? Porque senão não resistiremos. Então, não devemos esquecer um só minuto de usar nenhuma destas peças. Então, não devemos esquecer. Aqui em 1 Pedro 5,8 nos diz assim. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, precisamos estar com todas estas peças. Se você não tem conhecimento da palavra, você é presa fácil para Satanás. Se você não é justo, você é presa fácil para Satanás. Na verdade, quem não é justo já está fazendo o que o diabo quer. Se você é mentiroso, se você não vive na verdade de Jesus, você já está fazendo o que o diabo quer. Então devemos leia mais esse texto em casa e veja as peças, cada uma dessas peças da armadura, para que você se fortaleça. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe,
Nós precisamos de cada uma dessas peças, agora muito mais, porque Jesus está voltando. E se não estivermos firmes na palavra do Senhor, então não resistiremos, como diz Paulo. Então nós temos que estar fortalecidos no Senhor, na força do seu poder e vestido com todas as peças desta armadura. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Nós estamos caminhando, eu já faz tempo que eu digo, desde 2020, eu falo sobre isto. Esse ano eu tenho falado mais ainda, alertado aqueles que estão no meu canal, que me ouvem. Pelo menos vocês que estão me acompanhando, para que vocês fiquem fortes, firmes, fortaleça a sua mente, o seu psicológico, peça a Deus força, não fique nervoso, não fique com depressão, com ansiedade. Nós temos é que estar firmados em Jesus, porque Jesus, ele já nos avisou em Mateus 24, em outros livros da Bíblia. Os apóstolos nos avisaram que isto iria acontecer. Chegou o dia, nós estamos nesse dia, mas Jesus disse para a gente, quando ver essas coisas, nos alegrarmos, porque a nossa redenção está perto de irmos ao céu. O que mais a gente deseja é ir para o céu com Jesus. Está chegando esta hora. Que o Senhor nos abençoe. Mande esse vídeo para frente. Mande para outras pessoas, para que também sejam avisadas. Se prepare, coloque a sua fé em Deus, não deixe o medo tomar conta de você. O medo é uma arma que Satanás usa para dominar as pessoas. Olha os dominadores aí, eles dominam através do medo. Então, se você tem medo, enfrente o seu medo com coragem. Quando você enfrenta o medo, a coragem vem. Então, se nós nunca enfrentarmos o medo, vamos ficar ali sendo dominados pelo maligno. Quando nós enfrentamos o medo, vai embora, porque é isso que a Bíblia diz. Se nós enfrentarmos o inimigo na obediência a Deus, ele vai fugir. Então, que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente aí para os seus colegas, para os seus parentes, para os seus conhecidos. Vai lá no meu YouTube também, no YouTube, no meu canal. Maria Antônia, Estudos com Maria Antônia. E se inscreva lá, dê o seu bonzinho. E que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa cada um dos teus filhos, Pai. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E esse tempo o Senhor mesmo disse que seria tempos tenebrosos, tempos de angústias. E é o que nós estamos vivendo. Mas aqueles que estão firmados na rocha não têm este medo. Nós estamos enfrentando com coragem, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso poder. O Senhor é tudo para nós. Teu Espírito está dentro de nós. E se estamos no Senhor, nada e nem ninguém vai nos derrotar. Quem nos vencerá se o Senhor é conosco? Então, que possamos ter esta fé verdadeiramente na sua palavra. Que o teu povo calce as sandálias, que é a tua palavra, que é a preparação da tua palavra na vida de cada um. E assim que possamos estar vestidos com todas as peças da tua armadura. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima terça-feira.